Olá, boa noite. Olá, Flávia. Oi, Dani, Cidália. Boa noite, meninas. Vamos bater um papinho astrológico nessa noite de sexta-feira? Então, como que vocês estão? Vocês sentiram um up no astral, na vibe nas últimas 24, 48 horas? Com o ingresso aí da Lua na fase, tanto na fase crescente quanto no signo de Leão. Eu não sei vocês, mas eu senti, né, como todo mês, dá para sentir super forte essa energia leonina. Eu achei muito interessante os eventos sincrônicos dos últimos dias com a Lua em Leão. Vou trazer alguns deles aqui para a gente conversar. O leão, um deles, né, é o leão distorcido, que seria representado aí pelo Scar, né, o irmão do Mufasa no filme Rei Leão, e que é aquele egocentrismo, a arrogância, a prepotência, a ambição desmedida, né, a necessidade de competir, passando por cima de tudo e todos para atingir os seus desejos, suas vontades, os seus quereres, que muitas vezes são motivados e permeados pelos desejos egóicos. E aí a gente viu nos últimos dias com a Lua em Leão, né, uma das declarações do nosso presidente dizendo que ele iria contrariar, que ele iria recorrer a decisão do STF, que é a autoridade máxima do governo, e que tinha vetado a nomeação do novo diretor da Polícia Federal, que tinha sido indicado pelo presidente, né, com a saída do ex-ministro Moro, Sérgio Moro. E aí, então, quando o STF, né, o presidente, ou seja, a autoridade máxima do superior, do Supremo Tribunal Federal, diz, olha, eu não vou aceitar, eu como representante aqui, figura máxima do poder, né, outorgado pela autoridade que ocupo no meu cargo, eu vou eu vou impedir essa nomeação por tais e tais motivos. E aí, então, o nosso presidente faz uma declaração leonina, super do leão distorcido, que eu acabei de falar aqui no começo para vocês, e ele fala: mas eu vou recorrer, porque quem manda aqui sou eu, né? Então, é tanto o leão quanto o Capricórnio distorcidos, que é essa autoridade, essa representação de uma autoridade do poder, né? Mas um poder e uma autoridade totalmente autoritários, totalmente desvinculados das virtudes de uma autoridade. Né? É o poder pelo poder, é o podre poder, e eu quero porque eu quero, do jeito que eu quero, eu mando, eu desfaço, eu desmando na hora que eu quero, do jeito que eu quero, para atender as minhas necessidades individuais, egóicas, mesmo que isso prejudique o próximo. Não tô nem aí, porque quando o leão tá nessa criança mimada, quando o leão tá nesse atributo distorcido, ele na verdade não está nem vendo, né? Ele nem consegue enxergar além ou fora do próprio umbigo. Então ele nem vê a necessidade do próximo. E aí foi a outra declaração, né, dele, que foi: e daí? O que eu posso fazer se morreram 5.000 pessoas? E daí? Né? Então, é esse leão distorcido, essa autoridade, esse poder distorcido que não enxerga além do próprio umbigo.
individualista, egoísta, mesquinho. E aí eu achei até interessante que aí vem o oposto complementar de Leão, que é Aquário, a Gabriela Prioli, que está sendo essa figura feminina e feminista de representatividade, né, do feminino frente a essa queda do patriarcado, e ela fez um vídeo muito legal que está lá no canal dela no YouTube, em que ela responde para o presidente com uma forma extremamente aquariana que ela tem, né? Ela é bem aquariana e de pontuar e de trazer uma visão macro dos acontecimentos para, a partir dessa visão maior, a gente poder ter o lugar de reflexão, de imparcialidade, de neutralidade, para a gente poder desenvolver a nossa própria opinião e ideia sobre o tema. E aí é muito interessante, porque ela elenca no vídeo, então, várias sugestões, ela vai dando sugestões do que o nosso presidente poderia fazer, porque afinal de contas ele joga pra gente, né, essa bola, ele passa a bola, ele faz uma pergunta, uma reflexão pra gente. Ué, e daí? Mas o que eu posso fazer? Então ela fala, olha, eu vou dar sugestões então do que você pode fazer. E basicamente todas as sugestões que ela traz do que ele precisa fazer ou poderia fazer para solucionar a questão e todas as situações complexas e problemas que estão surgindo oriundos, né, do Covid-19, ela faz as sugestões do que ele deveria fazer a partir do que ele não deveria fazer e estar fazendo, né? Então, isso é muito aquariano, né? O aquário é um signo muito complexo e ele tem essa habilidade, ele é muito perspicaz mentalmente, muito inteligente e ele consegue trazer esse aspecto, né, das contrariedades. Então ele diz para você, isso é muito do aquário, ele diz para você o que você deve fazer a partir do que você não deve fazer. E eu achei isso muito fantástico. Bom, então ela, como representante oposta complementar, né, desse leão, como aquário, trazendo, então, mostrando, olha, como sair do egoísmo, como sair do individualismo, como pensar no coletivo, como sair, né, do pequeno eu, do seu umbigo e ir além, enxergar o próximo, as necessidades do próximo. E eu achei muito interessante porque ela de forma muito pontual e sempre muito elegante, muito delicada, ela traz essa reflexão sobre liderança, que é uma característica extremamente leonina, ariana. A gente pode até dizer que os sagitarianos têm um caráter de liderança também por serem representantes do elemento fogo, que tem essa característica, mas mais aqui é Leão, Áries e o Capricórnio também. Liderança no sentido de exercitar, né, um cargo de autoridade. E ela questiona muito isso. Ela fala, olha, você pode, inclusive nas sugestões, você pode resolver a situação atuando, né, de forma condizente com o cargo ao qual o senhor se prestou a ocupar, né? Então, ocupando de forma prática, realista, a sua liderança e a sua autoridade, que nesse momento não estão sendo manifestadas e expressas. Então, tivemos aí essa representatividade, essa representação de um leão distorcido, né, do escárnio, da ganância, da ambição desmedida, do poder pelo poder, do egocentrismo, do egoísmo, do individualismo, do rei na barriga, e etc, etc. Dá pra gente ficar aqui um tempão. Agora, por um outro lado, eu venho trazer aqui a referência luminosa do leão. Ontem, por sincronicidade do universo, não sei se vocês conhecem e seguem
aqui no Instagram a Caroline E. Figueiredo, se vocês conhecem ela. É uma mana, uma irmã que está na mesma trilha e caminhada que eu e que muitas outras de nós aí, de sermos, estarmos, né, nos colocarmos a serviço, como canais a serviço a partir da nossa própria cura pessoal, do nosso próprio processo, como fontes, figuras de motivação, de inspiração, do empoderamento pessoal do outro, do próximo, especialmente voltada para o público feminino, a partir do nosso próprio processo de olhar para dentro, de autoconhecimento, de desconstrução interna das nossas estruturas, dos nossos padrões e crenças limitantes herdadas pela nossa linhagem, pelo patriarcado, e quanto mais a gente olha para dentro, se auto-investiga, se autoconhece, mais a gente traz luz à nossa consciência, a gente consegue dissolver as carcaças, as máscaras, as camadas de defesa e proteção do ego, para a gente entrar em contato com o núcleo de quem somos em essência. A partir do momento que a gente faz isso, cada fragmento, cada parte dessas que a gente ilumina, que a gente integra, a gente promove uma cura. E aí, então, a partir da nossa própria cura, a gente se coloca como um canal a serviço da cura do próximo, compartilhando, né, e doando apenas aquilo que temos para doar, que é a nossa verdade, porque a gente só dá o que a gente tem. Então, ontem, na sincronicidade divina do universo, com essa lua em leão que está por um lado, mostrando, né, os podres poderes, as máscaras, prepotências, ganâncias, egocentrismos, individualismos, egoísmos de alguns, e que todos nós temos, mas algumas pessoas estão conseguindo manifestar o seu aspecto de luz, porque todos nós temos a luz e a sombra, né, de todos os arquétipos, de todos os planetas, signos, deusas, mas sempre cabe a gente escolher que parte a gente vai nutrir, que parte a gente vai alimentar, que parte a gente vai escolher. É claro que quanto mais a gente escava e encontra as partes sombrias que estão renegadas, excluídas, rejeitadas, preteridas, negligenciadas, desconsideradas, cada parte dessas que está nesse lugar, elas estão trazendo um aspecto de sofrimento para a gente, porque nós só somos plenos quando estamos com todas essas partes separadas em união, né? Formando uma sinergia, uma alquimia, uma união, uma comunhão. Então, somos inteiros e plenos quando estamos com todas as nossas partes reunidas num único corpo, uma única consciência, né? Uma consciência universal, uma consciência de comunhão, uma consciência incondicional. Só que toda a herança que a gente recebeu, todos os preconceitos, os julgamentos do que é feio, do que é bonito, do que é certo, do que é errado, do que é mal, do que é bom, formaram esse conjunto, esse sistema de crenças. Esse sistema de crenças muitas vezes forma a nossa compreensão, o nosso conceito de moral, de bons costumes, de ética, de princípios, de valores. Só que muitos deles, ética, princípio, moral, valor, eles estão contaminados e distorcidos, desvinculados, desconectados da verdade, da nossa alma, da nossa essência, do nosso coração, por influências que a gente recebe antes, por construções influenciáveis de estruturas que a gente já recebe da nossa família, no nosso núcleo sanguíneo, da nossa comunidade, da nossa cultura, do nosso habitat, onde a gente cresce, a nossa escolarização.
E todas essas influências vão falando pra gente o tempo inteiro: você é isso e você deve ser aquilo. E se você não for isso e aquilo, e etc, e x, y, z, você não vai pertencer, que é o senso de pertencimento, que é o aquário, o oposto complementar de leão. Ou seja, se você for você mesmo, se você for quem você é, que em essência é livre para ser quem se é e quem se quiser ser, em constante mutação, a partir do fluxo do sentir. Então, o que eu estou sentindo agora, eu expresso e manifesto na revelação da minha expressão aqui e agora. Mas não significa que eu vou ser isso e fazer isso e expressar isso amanhã, porque eu mudo. Então, para condicionar e colocar uma forma para controlar e retroalimentar a dinâmica, a existência, o padrão doente tóxico a partir do medo, então surge esses mecanismos de controle, essas leis, essas regras, esses sistemas rígidos, cristalizados, né? Muitos deles oriundos de religiões, de dogmas, de verdades absolutas. Todas essas estruturas que nós estamos quebrando nesse momento, questionando essas verdades ditas absolutas, né? Como, por exemplo, aquele filme que eu falei para vocês, que não é um filme, é um documentário que está no Netflix, da não ortodoxa, né? Da Eti é o nome dela, acho. Que é uma menina que nasceu dentro de uma comunidade judia ultra-ortodoxa, né, oriunda aí dos descendentes do nazismo, do genocídio, da guerra, e que herda, né, ela nasce, ela já herda uma identidade, uma bagagem de costumes, princípios, comportamentos que, se ela não reproduzir, ela é a ovelha jogada para fora do bando. Ela é errada, ela é feia, ela é julgada, ela é apedrejada. E o quanto a gente tem disso na nossa cultura, de todas as formas, ainda que aqui, se a gente pensar, né, no Brasil, eu acho que é muito mais leve do que em outros lugares do mundo. O outro, por exemplo, né, para essas comunidades ultra-ortodoxas, o outro filme, o documentário, filme que está no Netflix do Estado Islâmico, né, e o quanto de todas essas culturas e comunidades e sociedades, as mulheres são os seres que mais sofrem punições e sofrem todo e qualquer tipo de efeito negativo da perpetuação dessa ideologia, desse sistema patriarcal, desse sistema misógino, desse sistema de construção de crenças que não condiz com respeito ao livre-arbítrio, à livre expressão do ser e da individuação que configura uma emancipação, que configura uma liberdade de fazer a própria escolha, uma liberdade de pensamento, uma liberdade de comportamento, uma liberdade de expressão, né? Então, ontem, por sincronia divina, no Netflix lançou um filme que a Caroline Figueiredo é uma das atrizes participantes, inclusive ela faz a personagem principal de um grupo de 4 amigas, e o filme é extremamente, totalmente leonino, com esse aspecto do oposto complementar de Aquário, que é o pertencimento, que é o grupo, que é o bando, que é a tribo, que é a egrégora, e que são os preconceitos, que são os padrões. Ou seja, para você pertencer a um grupo, uma egrégora, uma comunidade, uma tribo, você precisa seguir, perpetuar os costumes dessa tribo. Se você for diferente, você está fora, você está à margem, você está excluído, você é rejeitado.
Só que a complexidade e a dicotomia do aquário, né, que é muito incrível, é que ele enxerga a beleza de ser diferente. Ele enxerga e ele proporciona, por ser filho de Urano na astrologia moderna, a necessidade da perpetuação e continuidade da vida a partir do fazer diferente, a partir da construção de um novo caminho, a partir do caminho que já foi percorrido anteriormente. Mas você tem a oportunidade de criar, de fazer o novo, de fazer diferente, de fazer do seu jeito, de imprimir a sua individuação. E a individuação é uma necessidade característica de todo e qualquer ser, especialmente o ser humano, né? Então, é por isso que temos bilhões de seres humanos no mundo e cada um tem uma única, intransferível, original, peculiar impressão digital. Cada um de nós tem uma íris diferente. Por quê? Por que cada um de nós tem um DNA único, exclusivo? Ninguém pode ser você. Só você pode ser você. Não tem ninguém para fazer o seu papel. Agora, apesar da beleza da diversidade, é na beleza da diversidade que a gente, se não perpetuar complexos de superioridade, inferioridade, em competição, em comparação, a gente percebe que, apesar das diferenças, somos todos um. Apesar de eu não ter ninguém absolutamente igual a mim no mundo, né? Nem que eu tivesse irmão gêmeo, trigêmeo, não tem ninguém absolutamente com as minhas características, com os meus dons, com os meus talentos, com o que eu trago, mas eu não sou melhor ou pior do que ninguém. Eu tenho os mesmos direitos e merecimentos do que os outros, do que toda e qualquer pessoa que tenha essa equanimidade de condição que eu, que são os preceitos aquarianos oriundos da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, que foram, ao longo dos séculos, instituídas de capitalismo, socialismo e comunismo, e que estamos agora em pleno processo de barricada, de queda, de falência. Entendemos que tudo bem, né? Deu certo até onde deu, com seus erros, acertos, falhas, vitórias, fracassos, mas agora chegou o final de um ciclo. E agora nós, aqui encarnados, nesse momento, especialmente, né, os seres que estão vindo nas novas gerações, já vêm com uma mentalidade diferente, para sermos os co-criadores e construtores da nova realidade, da nova sociedade humana, da nova condição evolutiva, consciencial do planeta Terra, que está em constante evolução. Então, voltando para ontem, né, na sincronicidade divina da Lua crescente em Leão, a Caroline Figueiredo lançou, na verdade ela postou no Instagram dela que o Netflix ontem tinha lançado o filme que chama Gostosas, Lindas e Sexys, e mostra essa quebra, essa desmistificação, essa quebra de tabu e desmistificação do que é ser gostosa, ser linda e ser sexy, né? E traz de uma forma muito leonina, divertida, lúdica, leve, bonita, e o leão as artes, ele representa junto com peixes, né, as artes cênicas, o drama, o teatro, o artista, então muita sincronicidade mesmo, e mostra o filme de uma forma muito divertida, leve, engraçada e delicada e bonita, essa desconstrução desses padrões, especialmente voltados ao público feminino, do que é ser sexy, do que é ser bonita, do que é ser gostosa,
de como as mulheres se relacionam com o seu prazer, os seus desejos, a sua sexualidade. Por que a mulher ela precisa ocupar de uma forma específica o arquétipo da mãe, da filha, da esposa, da amante, da companheira, da mulher bem-sucedida, da filha, da avó, da anciã, da artista, da louca, da puta, da santa, e como todas nós carregamos todos esses arquétipos em nós. E a cada momento a gente tá com uma dessas vozes internas, um desses arquétipos falando, né, de uma forma mais enfática com a gente. E quando nós não damos a atenção, negligenciamos, desconsideramos, silenciamos, não ouvimos uma dessas partes que tem uma voz e exercitar o nosso lugar de fala é um resgate do nosso poder pessoal, porque o feminino foi silenciado pelo patriarcado. Você não fala, você não pode falar. E se você fala, você é louca, você é dramática, você é sensível demais. O que você está falando? E essa desconsideração da fala, que é a expressão da verdade, e que traz a emancipação e a liberdade de ser, de sentir, de ser através do respeito e honra ao sentir, né? Então, é muito legal porque desconstrói os padrões. As 4 protagonistas do filme, elas têm um estereótipo físico que contradiz, que vai contra ao padrão de beleza, de ser sexy, de ser gostosa imposto pela sociedade patriarcal, pela sociedade europeia, pela sociedade moderna. Todas as 4 protagonistas, elas estão acima do peso, elas estão bem com a condição física delas, elas não correspondem a esses padrões impostos de o que você deve ser, fazer, comer para ser uma mulher bonita, sexy, gostosa. E é muito legal a mensagem que elas vão passando de desconstrução dessa imagem estereotipada, dessa imagem distorcida, dessa imagem tóxica que causa muitos distúrbios perpetuados de geração em geração nas mulheres, que perpetuam e retroalimentam, né, aquilo que nos destitui do nosso próprio poder, que é a baixa autoestima, a baixa autoconfiança, a gente duvidar do que a gente sente, a gente ficar num lugar de interna confusão, interna eterna confusão, né, da gente ficar insegura e a gente não confiar na nossa intuição, na nossa percepção, no nosso tato, no nosso olfato, no nosso paladar, no nosso sentir, na nossa fala. Por quê? Porque é exatamente esse o lugar que o patriarcado se retroalimenta do seu podre poder distorcido, destituindo, né, especialmente as mulheres, que são representantes do matriarcado, aquele sistema que o patriarcado roubou, né, então gerando todo o desequilíbrio na natureza de masculino e femininos que eram sagrados e ficaram distorcidos. E a gente está falando aqui de Lilith, né? A gente está falando da primeira mulher que estava lá no paraíso com Adão, antes da Eva aparecer. Então a gente está falando aqui de um feminino subjugado. A gente está falando aqui de um feminino que está em conexão com seu instinto selvagem, com seu instinto natural, né? A gente está falando de uma mulher que não se submete a qualquer tipo de situação ou dinâmica de forma inferior ou desigual ao homem, entendendo aqui Adão e Lilith como masculino e feminino internos, né? Yin e Yang, que existe em todo mundo. Que é esse lugar de razão versus emoção, luz versus sombra, quente versus frio. Então, esses opostos
que são complementares, mas que ficam em guerra interna e externamente, gerando esses conflitos, gerando a perpetuação dessa desarmonia, do desequilíbrio, que é reflexo aí no nível macro de todo esse processo de destruição da natureza, de desconexão com o feminino materno, com o feminino selvagem, com o feminino instintivo e a sexualidade, né? Com o prazer. O prazer totalmente distorcido e totalmente passado, transmitido com uma conotação de sujo, de ser algo ruim, de ser algo feio, de ser algo pecaminoso, de ser algo que a gente precisa manter a distância, que é perigoso, que nos corrompe, né? Que mata. Então, realmente, a gente está numa transição muito incrível, né? De era, de consciência, e a cura, a chave, a porta que abre essa mudança é realmente a desconstrução dessas estruturas rígidas de masculino distorcido patriarcais e o empoderamento do nosso feminino. Então, o nosso empoderamento, no caso das mulheres em si, vem muito da apaziguação e harmonização com o nosso ciclo menstrual. Ontem mesmo eu atendi uma cliente que é uma aluna nova da minha turma nova de astrologia do curso online de formação que começou há uma semana. E essa mulher, ela tem endometriose, ela tem uma história de vida, ela tem uma herança ancestral, né, feminina e masculina, uma bagagem de desconfiança perante a vida, de abandono, de rejeição e de desconfiança perante, que é a vida, né, desconfiança perante a vida, a gente está falando de desconfiança perante o feminino. E aí, ela, por ter desenvolvido, né, a endometriose, que é quando o útero, que é o nosso órgão, especialmente, né, no caso que as mulheres têm, é o órgão que guarda todas as memórias de dor, de traumas nossos e das nossas ancestrais. Então, tem uma função muito incrível esse órgão pra gente, né? E é um órgão de reconexão com o nosso poder. E todo mês, quando a gente sangra, quando a gente recebe a nossa lua, quando a gente recebe o nosso ciclo, a gente está tendo a oportunidade de deixar ir, de deixar morrer, de deixar partir parte dessas memórias de dores e traumas. Só que se a gente não tem consciência disso, passa-se uma vida menstruando e perpetuando a ideia de que sangue é sujo, que, né, você precisa jogar o seu sangue no lixo, sendo que ele é um tesouro, ele é uma medicina. Se você restaura a sua relação com o seu sangue, você está num papel de sacerdotisa curando o seu feminino, curando o feminino das suas ancestrais que vieram antes e das mulheres e dos homens também que virão depois, perpetuando a sua linhagem. Porque todo o desequilíbrio e desarmonia da natureza está aí, está nesse núcleo da origem da vida, né? Então, e cada fase do nosso ciclo menstrual a gente está recebendo um arquétipo dessas deusas que eu falei aqui antes para vocês nos visitando. Então, de repente, agora você tá com um arquétipo de uma deusa que está pedindo para você ser mais produtiva, para você focar mais na sua vida profissional, para você focar mais nas suas ideias, nos seus projetos, né, com uma energia mais criativa. E num outro momento do seu ciclo, você vai estar na sua caverna, você vai estar precisando nutrir as suas relações afetivas, a sua relação afetiva com você mesma, né, se maternar, se acolher,
Vai ter um momento do seu ciclo que você vai estar totalmente para fora, vai ter um momento do seu ciclo que você vai estar totalmente para dentro. E se, porventura, os seres humanos regidos, né, por autoridades e governanças femininas conectadas com o seu feminino natural, harmônico, fluídico, equilibrado, em consonância com o ritmo e organicidade da natureza, a gente não teria guerras. Por quê? Porque a gente não estaria indo contra o fluxo. A gente não estaria perpetuando o controle. A gente não estaria perpetuando a cultura do medo, da escassez e do sofrimento. A gente estaria perpetuando o comportamento natural de abundância, harmonia, felicidade. Mas a gente pensar que harmonia, prosperidade e abundância não significa você ter, né, ter muito dinheiro, ter um carro na garagem, ter roupas caras, ter dinheiro no banco, ter status, ter sucesso. O que é ter sucesso? Né? Então, se a gente entende que harmonia, prosperidade e abundância não necessariamente estão vinculadas ao ter, mas sim ao ser, e a população praticamente inteira nesse momento está desvinculada do ser essencial, por conta dessa desconexão com a sua natureza, é por isso que a gente está vivendo uma realidade, uma sociedade doente. Agora, se a gente estivesse vivendo com essa honra, reconhecimento e harmonia do ciclo, da fluidez da vida, a gente estaria, né, sem esse sofrimento, sem essas guerras, sem essa escassez. Se a gente tivesse só o que a gente precisa, se a gente tivesse só o que é essencial, a gente não precisaria perpetuar uma cultura de escassez, em que alguns têm muito mais do que os outros, perpetuando a desigualdade social e gerando, retroalimentando, né, baixa autoestima, baixa autoconfiança, senso de não merecimento. Alguns valem mais do que outros, algumas vidas valem mais do que outras, como o nosso presidente tem feito questão de deixar claro nos seus discursos e posicionamentos, né? E a gente teria, então, uma sociedade que, por hora, é utópica, né? Mais justa, mais equanimizada, mais feliz, né? Bom, e aí, então, o filme das meninas ontem traz 4 estereótipos de femininos e arquétipos vários, assim, que vão se... vertentes, né, que vão se abrindo de cada personagem principal que elas estão carregando e que vão desconstruindo a nossa ideia, né, de felicidade, de beleza, de empoderamento, de corpo, de desejo, de ser amado, de pertencimento. E eu achei, assim, muito incrível. Fica a dica para vocês, tá? E aí, no caso dessa cliente, dessa aluna, eu dei a dica para ela realmente começar a aproveitar, né? Até ela estava recebendo a lua dela ontem, o sangue dela, para começar a fazer essa mudança que todo mundo precisa fazer nesse momento de hábitos e de consciência do que está consumindo, do seu corpo físico, né? De como a sua existência, a sua vida afeta ao próximo. E nós mulheres, a gente tem uma responsabilidade social muito grande, né? Por recebermos o nosso sangue todos os meses, por termos aí o útero. E a gente tem, sim, essa responsabilidade nesse momento de ancorarmos, né, e perpetuarmos a consciência no planeta Terra, de despertar, né, despertar a consciência, não só as mulheres, claro, os homens também, todo mundo, mas já que a gente está falando que as guerras e os desequilíbrios estão acontecendo, sendo perpetuados por uma desconexão do feminino,
né? É o masculino distorcido, violentando, abusando, massacrando, cerceando, silenciando, abusando de todas as formas do feminino. A restauração de um sistema saudável vai vir pelo próprio feminino. E a gente está falando aqui do quê? Né? De perdão, a gente está falando de aceitação, a gente está falando de gratidão, e a gente está falando de restabelecer a conexão com a fonte da vida, né? Que são, todos esses atributos são contrários à baixa autoestima, à baixa autoconfiança, o senso de não merecimento, de não ter valor, que perpetua a competição, a comparação, inferioridade, superioridade e o poder distorcido, né? Que no fundo são crianças profundamente feridas buscando reconhecimento e aprovação da mamãe e do papai, já que não encontram dentro de si e projetam isso nas suas relações, né? Nas suas relações pessoais afetivas, nas suas relações profissionais, ocupando cargos de poder e de liderança para mostrar que eu mando aqui, eu mando mais, para descontar, né? Provavelmente esses choques de humilhação do passado. Eu queria trazer também aqui o tema leonino, já que a gente está falando de empoderamento, né? Eu falei da Caroline, dessas atrizes, da proposta do filme. Eu gostaria hoje, agora, nesse momento, de aproveitar para agradecer. Foi muito sincrônico também, porque nos últimos 2 dias, com essa energia leonina, eu recebi muitas mensagens. Eu normalmente recebo de tempos em tempos, né? É uma coisa frequente receber menções de gratidão. Obrigada, suas palavras me ajudam muito. O que você escreve me ajuda. E aí eu gostaria hoje de agradecer a vocês também, né? Que de alguma forma se beneficiam e se nutrem e se alimentam positivamente do meu estar a serviço, né? E isso é o retroalimentar do empoderamento, do despertar da abundância, né? E a abundância, ela começa quando a gente dá, não quando a gente está esperando receber. E quando a gente dá, quando a gente faz pelo próximo, de um lugar genuíno, um lugar honesto, íntegro, um lugar verdadeiro da nossa alma, da nossa essência, que é um lado luminoso de leão, que é a generosidade, a gente entra no oposto complementar do aquário luminoso, que é a solidariedade. E aí uma mão lava a outra, e ninguém solta a mão de ninguém. Estamos todos juntos, né? Me cura, sucura, me casa, sucasa. O meu processo, minhas dores, minhas tristezas, minhas alegrias são suas também. Porque cada um tem como eu disse, uma identidade, uma trajetória, uma história intransferível, peculiar, única, original, mas existe uma teia, existe um núcleo, né, universal da família de alma que somos todos, que nos interconecta. Então a minha história muito provavelmente vai servir e tocar corações, histórias e jornadas afins à minha. Agora, eu só posso contar a minha história, eu só posso dar aquilo que eu tenho, ou aquilo que eu percorri, aquilo que eu trilhei, né? Aquilo que eu vivi. Caso contrário, é mentira, é falácia, é invenção, é ilusão. Então, quanto mais, é muito paradoxal, né? Que é extremamente aquário. Quanto mais a gente voltar os nossos sentidos, a nossa atenção para dentro, que é a frase do Gandhi, quer mudar o mundo, meu bem? Começa por você. Quanto mais a gente muda internamente, mais o externo muda naturalmente como um reflexo da mudança interna. Não é o contrário. Quando vem de fora para dentro é porque está vindo do ego, da vaidade. Está vindo de um lugar ilusório, de uma mentira, de uma necessidade
de uma necessidade extra essencial. Então, é perceptível perceber e reconhecer quando a mudança do lado de dentro acontece, porque o externo muda naturalmente e não o contrário. E quanto mais a gente olha para dentro, quanto mais a gente ilumina esses porões sombrios, esses aspectos que todos nós temos, que a gente chama de vícios ou defeitos, ou dificuldades, né, de amar, de manifestar, expressar, revelar toda a nossa potência, toda a nossa luz, de sermos quem somos em autenticidade, sermos livres. Cada vez que a gente ilumina um pedacinho desses, a gente está trazendo integração, cura, iluminação, e a gente pode, então, sim, a partir daí, usar, né, de uma forma saudável, construtiva e criativa para motivar, inspirar, passar uma mensagem, transmitir uma mensagem para o próximo, que pode ajudá-lo no seu próprio, único, intransferível processo de cura, de iluminação, de evolução. Então, de novo, a gente só dá o que a gente tem. Então, de novo, para a gente chegar na oração de São Francisco, do amor ao próximo, né? Que eu leve paz onde a guerra, que eu leve onde... esqueci agora. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver guerra, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Para chegar aí, né, para chegar no próximo, não tem como pular a casa do jogo, não tem como atravessar, né, sem passar pelo amor próprio. Então é a oração do amor próprio, primeiro, que já é uma desmistificação dos preceitos religiosos cristãos, que já é uma desconstrução da herança da bagagem patriarcal que todos nós recebemos, de sermos bonzinhos, doadores, caridosos, de pensar no próximo antes da gente, especialmente feminino, que está sempre se submetendo, sempre cuidando, sempre dando. Mas e o que está sendo dado? Como está sendo dado? De que forma? Da onde está saindo esse dar, essa doação? Está saindo de um lugar legítimo, genuíno, de um lugar que tem o que dar, o que tem o que oferecer? Ou está saindo de um vazio, uma carência, um buraco que retroalimenta codependências, vitimizações, dramas, sofrimentos, apegos e ilusões, né? Então, antes da gente ter uma máscara de oxigênio, bem simbólico, né? Antes de ter uma máscara para dar para o próximo, a gente precisa ter a nossa própria máscara. Você vai dar a máscara para alguém se proteger do Covid se você não tem máscara para você? Se o avião tá caindo, você vai pôr a máscara no outro antes de pôr em você? Que é desconstruir a ideia de salvador da pátria, de mártir, de sacrifício, né? Amor, o amor romantizado, é o amor tóxico, nocivo, abusivo, romantizado. Então a gente está se libertando, se emancipando, saindo dessas prisões, dessas crenças limitantes que a gente herdou nos filmes da Disney, pela nossa cultura, da nossa família. E cada vez que a gente se liberta desses preceitos, dessas ideias, desses padrões, mais livre ficamos e mais empoderados ficamos também. E o poder dessa forma, dessa natureza, é uma ameaça ao poder distorcido, ainda perpetuado e retroalimentado no sistema patriarcal, mas que está em plena queda, falência e desconstrução. Tentando, né, a duras penas aí, resistindo à mudança. Mas não tem por onde, né? Não tem como adiar muito mais. E é importante dizer que essa fala que eu estou trazendo, essas estruturas, esse sistema patriarcal está introjetado dentro de nós. Então a gente tem que olhar para dentro e ver onde que estão.
essas falas, essas crenças preconceituosas, julgamentos, que partes nossas não estão podendo se expressar e se revelar porque tem essa conotação errônea de ser dentro de preceitos e padrões determinados por um grupo de pessoas que está desatualizado. Então cabe a gente atualizar o sistema. O sistema está em pane nesse momento. E cabe a gente como reconfigurar esse hardware, né? A gente colocar novas memórias, olha aí, ó. Né? Então a gente está ressignificando, purificando, reciclando todas essas memórias e crenças e padrões herdados do passado. Porque não dá para seguir em frente para o futuro com malas pesadas nas nossas costas. A gente precisa caminhar livre, leve, solto. A gente precisa ter espaço para ir e para receber o novo, né? E aí, para a gente ir no novo, a gente precisa de coragem. Coragem para a gente sair da zona de conforto, para a gente parar de reproduzir mais do mesmo, para a gente se desprender, soltar e se desapegar da velha forma de ser e fazer e existir. E a gente criar novos caminhos, né? E coragem para criarmos esses novos caminhos a partir da voz, honrando a voz da nossa sabedoria e da nossa liderança, maestria pessoal. Né? Então é sair da terceirização da felicidade, terceirização das necessidades, terceirização de tudo e qualquer coisa que dependa única e exclusivamente de nós. Né? É sair da terceirização da salvação do nosso sofrimento, da nossa vítima. Eu vou até aproveitar aqui que eu tô usando essa camiseta, olha que linda, gente. Deixa eu ver se eu coloco aqui assim. Olha que linda. Quem pintou ela à mão é um leão, vocês estão vendo? É uma leoa. Uma leoa tem atrás também. É uma artista incrível, livre, empoderada, leve, solta. Uma mulher incrível, artista, que eu conheci na minha última passagem lá na Chapada dos Veadeiros, ano passado, que é a Nayá Anastácia, uma francesa que ficou viajando o mundo por um tempo, foi para a Antártida, ficou lá. A história dela é incrível, assim como a história de todos nós, né? E, de novo, o quanto toda e qualquer trajetória que nós trilhamos, errando e acertando, foram necessárias para a construção de quem somos hoje, para estarmos aqui e agora. Com erros e acertos, falhas, fracassos e vitórias. E aí, o que a gente faz com isso? Né? Como a gente transforma e como a gente compartilha as nossas experiências, a nossa sabedoria? Porque esse é o papel do leão na sua potência de luz. Ele acessar a generosidade. Então, por exemplo, a Nayá Anastácia, dentro da trajetória dela, da desconstrução dela, do encontro com a revelação de quem ela se tornou essa artista. Ela faz quadros, pinturas, desenhos maravilhosos, e representando esse feminino, né, empoderado e em contato com o seu canal, com a sua intuição. Ela recebe essas artes que ela pinta, né? E... que legal! Procurem ela no Instagram, Nayá Anastácia. Ela é maravilhosa. E é isso, né? Como cada um de nós tem uma ferramenta, uma ou mais, para fazer essa transmissão dessa mensagem. E o quanto que as mídias sociais nesse momento estão sendo usadas para isso. Algumas com consciência e outras, como a gente está vendo recentemente, só para alimentar o ego, uma mentira, uma hipocrisia, uma vida de fantasia que não corresponde à realidade, que passa uma imagem contrária, né, àquilo que é real.
e que não se sustenta, né? Bom, estamos com um astral super forte, potente, nessa madrugada já vai mudar, acordaremos com a lua em virgem, aí o astral já vai ser totalmente outro, mas nesses últimos dias a gente pôde encontrar aí a nossa criança, a nossa essência solar, brilhar um pouco, brincar um pouco, né, trazer um pouco de arte, de diversão, de cores, de luz, de amor próprio, de autorreconhecimento, de autoestima. E o que eu ia dizer, né, que é muito legal nesse lugar da gratidão, é que nós somos o tempo inteiro contaminados por influências midiáticas, sociais, culturais, familiares, que dizem, de novo, né, quem nós somos e o que e como nós temos que ser para pertencermos, né? Como que a gente é normal. Mas o que é ser normal, né? E tem aquela frase do Nietzsche, né? E foram chamados de loucos os que estavam dançando por aqueles que não conseguiam escutar a música. Então a gente volta para o mesmo ponto. E o interessante desse lugar, tanto do filme das meninas ontem, quanto eu aqui falando da minha história pessoal para vocês, né? Do quanto a gente precisa fazer esse caminho, trilhar com coragem essa jornada de desconstrução de quem a gente achou que a gente era, de quem disseram que a gente tinha que ser, para cumprir esses papéis sociais e para pertencer dentro de famílias, de núcleos, da sociedade, da comunidade. E o quanto depois que a gente faz o processo, o caminho de desconstrução, que não para nunca, porque são camadas e camadas, quando a gente consegue completar esse ciclo, a gente chega num lugar essencial. A partir dessa essência, a gente faz o caminho contrário, a gente faz o caminho de construção, de criação. Então a gente desconstrói, destrói o que é falso, o que é velho, o que é ilusório, tudo que diz que a gente não é amor, que a gente não é luz, que a gente não é incrível, que a gente não é potente, tudo que nos encolhe, tudo que nos cerceia na nossa livre, espontânea liberdade de expressão. E a gente, a partir desses momentos de encontro com o núcleo essencial, a gente faz o processo de criação, construção, né? Conectados com essa essência da nossa verdade. E aí vem um sentimento de orgulho genuíno, né? Não o orgulho, o orgulho distorcido da ganância, da arrogância, do orgulho que não dá o braço a torcer porque tá ali, né? Num braço de ferro, querendo ter razão sobre o outro ou sobre si mesmo nas suas partes internas. Mas o orgulho do reconhecimento, o orgulho da gratidão. Então, por exemplo, nesses dias que eu falei que eu recebi muitas mensagens de muitas mulheres, de muitas pessoas que me seguem há um tempão falando, pô, gratidão, sua fala, seus vídeos, sua escrita, suas postagens me ajudam muito, me dão muita força, me ajudam a seguir em diante, né? Me alimentam de uma forma positiva. Quando eu recebo isso, eu recebo num lugar no meu coração de gratidão a mim mesma, porque em algum lugar, para eu estar recebendo essa gratidão externa hoje, o que eu dei saiu de um lugar genuíno e verdadeiro que precisou passar primeiro por uma morte e desconstrução do que eu não era, ou do que esperavam, projetavam e queriam que eu fosse. E que eu tive muita coragem para romper e quebrar e dizer, eu não vou atender às suas expectativas, porque esse não é o meu papel. E eu vou deixar com você a responsabilidade para você olhar para os seus vazios, para os seus buracos, para a sua infelicidade, para a sua insatisfação e ver o que você está vendo e querendo do outro que você precisa dar para você. E a gente entra então no lugar do amor maduro e responsável. O Instagram avisou que eu tenho 10 segundos. Eu agradeço, eu vou aproveitar para agradecer a todos vocês que me seguem, que estão comigo conectados até hoje, novos, antigos, e sigamos.